Olá, meu nome é Francérgio e neste vídeo vamos dar continuidade às possibilidades da gente desenhar em 3D aqui no AutoCAD. Muito bem, vamos aprender uma ferramenta nova hoje. No último vídeo nós vimos a ferramenta Extrude. Agora a gente vai ver a ferramenta Revolve. Então, a ferramenta Revolve, ela funciona semelhante ao Extrude, porém, no lugar de erguer uma área perpendicular à sua normal, você tem aqui agora uma rotação dessa área ao redor de um eixo. Então, com isso, você consegue fazer peças de revolução que antes você não conseguiria fazer com o Extrude, por exemplo. Então, aqui a gente vai desenhar uma garrafa, né? Veja bem, a garrafa a gente está imaginando aqui que ela tem uma espessura de 1 milímetro, tá? E se eu for prestar atenção, essa geratriz aqui, né? Essa forma, se eu colocar para girar ao redor desse eixo, eu vou ter a garrafa, né? De uma forma muito semelhante ao que o Extrude faria. Então, é isso que a gente vai fazer. Mas da mesma forma que o Extrude, eu tenho que transformar isso em uma área. Então, eu vim aqui, Draw, Region, seleciono todo esse objeto e ele vai me gerar uma área. Muito bem. Gerou a área, para a gente ter certeza, é só mudar aqui a renderização. A gente está vendo aqui a área, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o Revolve. Então, seleciono a opção Revolve, seleciono a área que eu quero fazer girar, vou dar um Enter. Agora, eu vou determinar o eixo que eu vou girar. Eu vou escolher um ponto desse eixo e o outro ponto. E eu posso girar 360 graus, 180 graus, 90 graus, como eu quiser. Então, eu venho aqui, o default já é 360, era só dar um Enter. Então, ou digito o ângulo que eu quero. No caso aqui, eu vou dar um Enter. Está feita a garrafa. Então, a gente pode ver aqui, observar aqui, né? E agora, então, eu também vou aproveitar, vou mostrar um comando novo para vocês, que é o Orbit. Orbit, eu vou digitar aqui na barra de comando, que é o comando que eu consigo clicar e segurar e visualizar aqui o meu objeto 3D. Muito mais simples do que mexer ali no cubo. Então, esse aqui é o Orbit. Aí a nossa garrafinha, né? A gente pode perceber que ela é oca, né? Vou dar um ESC aqui e vou voltar para a vista de topo aqui. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Essa caneta aqui, por exemplo. Vocês vão perguntar, que caneta, né? Bom, imagine que eu tenho uma seção a metade da caneta. Então, se eu pegar agora essa seção e girar ao redor do eixo central da caneta, eu vou ter a caneta. Então, é mais ou menos isso, né? Claro, eu não estou pegando aqui todos os detalhes de tampa da caneta, do que tem dentro da caneta. Estou desenhando uma peça sólida, né? Assim como todas as outras. Imagine que seu cliente ele quer sentir a caneta, né? Então, você vai mandar para uma impressora 3D. Você não precisa mostrar os detalhes internos dessa caneta, só para poder ele sentir se ela tem a ergonomia que você quer, etc. Né? Então, da mesma forma, eu vou aqui selecionar todo esse objeto, vou dar um Enter, transformar em área, vou vir aqui em 3D Tools, Revolve, vou selecionar o objeto, Enter, e vou pegar qual é o eixo de giro. Então, vai ser desse ponto aqui, e como eu estou com o orto ligado, eu posso puxar para qualquer ponto aqui nesse caso, né? Então, de novo, eu posso digitar 360, então Enter, tá aí a caneta. Uma forma da caneta, né? Que seria uma caneta. Bom, agora vamos ver uma peça um pouco mais complexa. Para simplificar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou pegar essa flange aqui. Né? Então, imaginem só, eu tenho essa flange e eu quero desenhar essa flange agora em 3D. Bom, já vimos que é difícil fazer isso com Extrude, né? Porque eu tenho detalhes internos aqui. É uma peça de revolução, porém eu tenho alguns furos aqui. Então, o que a gente vai fazer para desenhar? Eu vou fazer uma mistura das duas técnicas, usando o Revolve e usando o Extrude. Tá? Então, vamos lá.
primeira coisa que eu vou fazer é copiar a vista lateral aqui. Vou jogar aqui para o canto. Ah, Francisco, você não copiou aqui embaixo. Não tem problema, porque eu só quero a parte de cima. Então, na verdade, tudo que tem aqui embaixo eu vou apagar. Inclusive a Shura. Eu também não preciso dela. Dessa forma. Também vou apagar essas linhas aqui que estão na parte de dentro, que também não me interessam. Eu só quero o contorno externo. Vou apagar essas cotas, é óbvio. Dessa forma aqui. Muito bem. Então a gente tem aqui o que seria a área que eu vou girar ao redor desse eixo. Percebam que é o seguinte, eu não preciso das arestas aqui, porque quando eu girar, elas já vão ser criadas automaticamente. Eu preciso apenas transformar isso daqui numa área. Bom, agora, feita a área, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o revolve. Eu vou pegar aqui, selecionar a área que eu quero fazer o revolve. Vou dar um Enter. Vou pegar aqui o ponto do meu eixo. Pode ser esse ponto aqui. Esse outro ponto. Vou dar um Enter aqui no 360, ou digitar 360, dar um Enter, pronto. Já tem quase pronta a minha flange. Então, a gente observa aqui, né, o que seria a vista superior, mas estão faltando aqui os furos com os rebaixos. E do outro lado, aquele detalhe com o chanfro, que aparece aqui na vista, né? Muito bem. Como é que a gente vai terminar essa peça, então? Agora, eu vou fazer os furos e os rebaixos. Perceba que eu deixei aqui a vista superior e eu vou utilizar essa vista. Bom, eu vou transformar em área também os furos e os rebaixos. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui os furos, os rebaixos, na posição que eles estão, dessa forma aqui. Muito bem. O furo, ele vai desse ponto da peça até essa parte aqui. E ele tem, então, 20 milímetros de comprimento. Então, eu vou selecionar os furos e vou fazer um extrude de 20 milímetros para cada furo. Aqui tomando cuidado para selecionar apenas o furo, que eu quero um cilindro no final das contas, né? Dessa forma, Enter, e altura de 20 milímetros. Então, se a gente for olhar aqui, a gente vai ter isso daqui. Muito bem, vou deixar na perspectiva aqui que vai ajudar a gente. Os rebaixos, eles têm 5 milímetros de profundidade. Então, eu também vou fazer um extrude deles, só que agora todos eles juntos, né? Só que eles terão 5 milímetros. Mas esse rebaixo ele fica na parte de cima. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou mover todos esses rebaixos aqui e vou colocá-los na parte de cima. Então, eu vou dar um Enter. O ponto de referência vai ser o ponto central desse círculo superior. Percebam, o rebaixo ele tem um inferior aqui e o superior aqui. Eu quero esse e eu vou ter que levar até o centro do cilindro lá de cima. Dessa forma. Muito bem. Voltando aqui para a vista superior, eu vou girar agora essa flange 90 graus em relação ao seu centro, em relação ao eixo Y, na verdade. Então, eu vou digitar aqui, Rotate 3D, seleciono minha flange, Enter. Eu vou pegar o centro aqui da flange e vou traçar uma linha para baixo ou para cima, tanto faz, e vou girar 90 graus. Lembrando a regra da mão direita. Como eu peguei do centro para baixo, então é 90 graus positivo. 90 graus positivo. Então, se a gente olhar aqui, está aqui a peça, né? Inclusive, ele gerou aqui umas áreas que não eram necessárias. A gente pode apagar isso daqui. Muito bem. Agora, eu vou mover essa flange até a posição central aqui dela na vista
frontal, tá? Então eu vou dar um Move, Enter. Em relação ao centro da base, é só chegar com o mouse perto do centro que a gente quer, né? Do círculo que a gente quer, que é esse aqui. E vou mover até o centro da flange aqui. Dessa forma. Perceba que isso daqui foi gerado porque ele acabou pegando uma linha e fazendo o revolve. O que acontece? Foi bom ter acontecido esse problema, que a gente consegue mostrar aqui, olha, o que acontece se eu der um revolve sem gerar uma área, né? Eu vou dar um orbit aqui para a gente ver, olha só, fez uma casca. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas aqui é só deletar e não tem muito mistério. Bom, temos aqui então a flange e os furos estão aqui também, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou fazer uma subtração, subtract, eu vou pegar da flange, eu vou tirar os furos e os rebaixos. Dessa forma aqui. Então, eu vou dar um Enter. Tá ali, então, a flange com os rebaixos aqui e os furos. Tá? Muito bem. Só que não acabou ainda. Essa peça, ela tem um furo atravessando aqui, e esse furo, ele tem um diâmetro de 5 milímetros aqui, e o centro dele está a 22 milímetros, ponto 5 da superfície dessa parte aqui da flange, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um cilindro, e eu posso fazer ele de várias formas, né? Inclusive usando lá a minha ferramenta cilindro. Eu vou fazer usando um círculo mesmo, que ele vai ter 5 milímetros, Enter, e o comprimento dele eu vou colocar um comprimento aqui maior do que esse diâmetro aqui, né? A gente vai ver isso primeiro. Eu vou transformar numa área, vou fazer um extrude, por exemplo, de 200 milímetros, bem exagerado. Vou fazer um rotate 3D, dessa peça em relação ao seu centro aqui. Pode ser positivo ou negativo, tanto faz. Eu vou ter isso daqui. Bom, como eu fiz a rotação a respeito do círculo superior, ele foi lá para cima. Não tem problema. Agora, vejam bem. Eu vou mover o centro desse círculo para o centro do círculo daqui de cima. Dessa forma. Agora eu tenho isso, né? Que não está na posição que eu quero. Eu vou mover agora isso aqui para baixo, usando, né, sempre o orto ligado. Eu vou ter isso aqui. Bom, perceba agora que eu tenho que mover esse cilindro aqui 22,5 para baixo, porque o centro dele está batendo no centro. Então, é isso aqui que eu quero, descer 22,5. Como eu faço isso? O comando Move em 3D, ele não vai se mover apenas com X e o Y. Eu vou trabalhar com a terceira coordenada, que é o Z também. Então, eu vou vir aqui, Move, seleciono o meu cilindro, ponto central aqui, por exemplo, e eu vou digitar arroba. Na posição X, eu não quero que mexa nada, vai ser 0. Na posição Y, não quero que mexa nada, também vai ser 0. E na posição Z, vai ser menos 22,5. Então, ele vai descer ali. Agora, simplesmente, a gente vai fazer um subtract, que eu vou digitar aqui, da minha flange. Eu vou tirar esse cilindro aqui. Pronto, agora eu tenho um furo para atravessar o pino. Então, agora, eu tenho aqui a minha flange. Posso apagar isso tudo aqui. Está aqui a minha flange. Se eu colocar aqui com as linhas, vamos colocar uma vista de raio-x. Então a gente percebe aqui, olha, os detalhes do furo do pino, o detalhe do furo, aquela
parte com rebaixo e chanfro, que tem na parte, escariado, na verdade, que tem na parte de baixo. Toda a peça feita direitinho aqui. Se eu der um orbit, eu consigo ver toda a peça. Tá aqui, ó. Aquela parte inferior, né? Superior, os rebaixos, todos ali, e o furo do pino que vai atravessar para fixar no eixo. Então tá aí, né? Uma peça feita usando esse comando novo que a gente aprendeu agora, que é o Revolve, usando o Orbit, para a gente poder ver. Usamos também o Extrude, né? E uma combinação aqui de elementos de edição, de mover peças e subtração para a gente poder fazer a nossa peça. Bom, espero que tenham aproveitado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!